Olá, eu me chamo Pri Rosati e eu sou a idealizadora e criadora de dois projetos. A minha marca de crochê, que é o Piscar de Luz, e também o projeto Entre Nós, que tem o objetivo de levar para o mundo corporativo e também para conexões entre amigos, o crochê como a arte principal, que vai trazer leveza, calma, reflexão e também conexão. A ideia é que a gente consiga realmente trazer para o nosso dia a dia momentos mais leves e também mais tranquilos. Por isso, você vai conhecer agora uma aula que eu preparei especial, simples, para iniciante e que eu tenho certeza que você vai adorar fazer. Vem comigo? Olá! Minha primeira aula aqui e eu quero começar falando para vocês que é muito legal poder ensinar um pouco sobre o crochê e também levar um pouco dessa arte para vocês. Eu estou começando esse vídeo mostrando qual é a peça que a gente vai fazer, que é um tapetinho de crochê, que é mais ou menos dessa forma que vocês estão vendo, que é perfeito para a gente colocar uma xícara de café ou qualquer outro item que você quiser. Mas eu acho que tem uma coisa muito legal que eu vou mostrar aqui, que é também a variação das peças que você pode fazer, tanto de tamanho como o uso de outros fios. Então, antes de começar a aula, a gente precisa falar sobre o que a gente precisa para esse vídeo acontecer. A gente vai precisar de fita métrica, agulha de tapeceiro para remate, isqueiro para queimar o fio, porque eu vou usar o fio Antúrio, da Vanessa Maio, tesoura, e no meu caso eu estou usando a agulha 5,5 milímetros. Então, se você tem o ponto um pouco mais apertado, você pode usar uma agulha de 5,5, ou se você tem um ponto que é um pouco mais frouxo, você pode usar a de número 5, porque eu estou usando o fio 5/1. Então, a ideia é que a gente consiga, com esses materiais, criar esse tapetinho. Então, eu vou começar mostrando um pouco agora sobre o que são esses fios. Eu fiz um modelinho no fio de juta. E aí eu gosto desse fio, eu acho que ele fica super rústico, diferente, até para um tipo de mesa posta que você queira fazer, ou o ambiente em que você está. Então o fio de juta, ele fica lindo, mas eu particularmente acho que ele solta muito desses pelinhos e me incomoda um pouco. Estou tentando achar um vídeo no YouTube para ver se tem dicas de como melhorar esses pelinhos que saem. A gente tem o fio de malha, aqui eu usei um da Amorino Fios. E aí vocês podem ver claramente que ficou maior. Eu usei uma variação de pontos aqui, ao invés de começar com 12, eu acho que eu comecei aqui com 14 correntinhas. Então ele ficou maior, mas fica super bonitinho também a maneira como depois a xícara fica aqui em cima. Eu tô colocando xícara porque para quem gosta de café, aliás, vou dar um golinho no meu. É super legal para você fazer uma composição de mesa. Mas o que eu mais gostei e que eu usei foi o do fio Antúrio. Esse eu usei o laranja, o 5/1, como eu já comentei. Eu achei que ele ficou delicado e ficou super bonitinho. Bom, vamos começar como que essa receita funciona. Vou pegar aqui minha agulha de 5,5. A ideia é que vocês possam depois fazer esse tapetinho de mesa um pouquinho maior ou menor, de acordo com o objetivo final de vocês. Então eu vou começar fazendo um nó corrediço para a gente subir. No caso aqui eu vou subir, acho que 15 correntinhas, para que a primeira corrente depois a gente faça do primeiro ponto baixo. Então eu dei o nó, eu vou voltar aqui para vocês entenderem melhor como o nó funciona. Eu pego o fio e a agulha, eu envolvo. Tem pessoas que fazem de diversas maneiras, eu faço dessa forma. Eu trago esse fio aqui para frente e puxo e faço esse nozinho. Por que corrediço? Porque eu consigo fazer ele correr aqui, ó. Então, por isso que a gente chama ele de nó corrediço, ou nozinho inicial do crochê. E agora eu vou fazer 15 correntinhas. Essas 15 correntinhas vão servir de base para depois eu subir o meu tapetinho. Então, 15 correntinhas, o que eu quero dizer com isso são essas correntinhas iniciais aqui. Então depois, quando eu fizer as correntinhas, vocês vão conseguir entender. Para a gente conseguir depois fazer o nosso tapetinho. Então vamos lá. 1,
2, 3, ó como vai ficando aqui a correntinha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu fiz as minhas 15 correntinhas. Então, vocês estão vendo que esse é o tamanho que o tapetinho vai ter. Que, por exemplo, esse aqui está um pouquinho menor. Então, eu estou fazendo ele um pouco menor do que esse aqui. Que eu quero para botar uma xicrinha só. Não quero ele tão grande. Isso aqui também pode servir de apoio de panela. Isso aqui pode servir para quando você faz um café da manhã na sua casa, chama seus amigos. Você pode fazer um para cada um e depois, quem sabe, até dar de lembrança para levar embora. Quem não gosta de ganhar um presente, não é? E agora, a gente vai começar fazendo um ponto baixo em cada correntinha de base. Então, o primeiro ponto, eu vou fazer como? Eu vou usar essa minha última correntinha que eu fiz aqui e vou aumentar ela um pouquinho para ela já ser o meu primeiro ponto que vai sair desta correntinha aqui. Então, eu vou pular este primeiro pontinho aqui. Então, a contar da agulha, eu vou para a segunda correntinha fazer o meu primeiro ponto baixo. Segunda não, terceira. Essa é a primeira, essa é a segunda e essa é a minha terceira. Então, eu vou fazer um ponto baixo. E nós vamos seguir fazendo ponto baixo em cada uma das correntinhas que nós fizemos. Vou voltar aqui no ponto baixo, porque eu não expliquei como é que ele tem que ser feito. Você insere na correntinha, você puxa o fio do trabalho, dá uma altura para ele e, de novo, você laça o fio do trabalho e tira tudo. Então, eu tenho o meu primeiro ponto, que é esse que saiu da primeira e da segunda correntinha, e eu tenho os meus outros 2 pontos que eu já fiz nas outras correntinhas. E assim a gente vai seguir fazendo por todas as correntinhas, ignorando esse nozinho inicial, que quando eu chegar aqui no final eu vou explicar para vocês. Então, vou introduzir na corrente, puxo o fio do trabalho, dou uma altura, laço, tiro tudo. Eu tenho uma professora maravilhosa, que é a Maria Carol, e ela fala que fazer o trabalho na mesa é importante porque você vai ajeitando ele e automaticamente ele vai ficando bonitinho. Ainda essa primeira carreira vai ficar meio torto, vai ficar meio estranho, mas fica tranquila que vai dar certo. Fiquem tranquilos, espero que também tenha acesso de crocheteiros homens aqui. Então eu vou seguir fazendo, depois eu vou fazer um vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais do ponto baixo e também vou deixar alguns links da internet de outras pessoas que também ensinam a maneira de fazer. Mas em cima da correntinha que a gente fez na carreira anterior, a gente vai introduzir a agulha, vai puxar o fio do trabalho, laça, tira tudo. Insere a agulha, laça o fio do trabalho, tira tudo. Vai de novo, laça, dá uma alturinha, laça de novo, tira tudo. Então, vocês estão vendo que eu já estou formando essa, vamos falar que é a nossa segunda carreira, porque a nossa primeira carreira é a carreira das correntinhas, que é que nos dá base para fazer depois esse trabalho. E acho que é legal falar do trabalho retangular, porque quando você aprende a fazer o ponto baixo e um trabalho retangular, você pode fazer diversas coisas depois. Você pode fazer um apoio um tapetinho de mesa, como eu estou chamando esse nosso trabalho aqui. Você pode fazer ele depois maior, ou no comprimento, ou na largura. Isso aqui pode depois te dar base para um tapete de banheiro ou alguma coisa. Então, eu falo que o crochê ele vai te dando muitas possibilidades e, como diz Anne Galante, uma outra professora também que eu amo, a gente está falando de variação de pontos. Então, o ponto baixo, o ponto alto, as correntinhas,
eles são pontos depois que vão variando as suas possibilidades. Então, a gente já está chegando ao final da carreira. E aí eu vou contar para vocês quantos pontos nós ficamos no total, tá bom? Que isso é importante para a gente entender depois quanto... ficou com X centímetros meu tapetinho. Tá, quantos pontos eu usei, né? Com quantas correntinhas eu comecei? Então, aqui a gente começou com 15 correntinhas, sendo que a primeira correntinha junto com a segunda virou aí o nosso primeiro ponto. Então, contando aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos, que era o que a gente queria. Bom, agora que a gente já fez a nossa primeira carreira, o trabalho retangular, ele é de vai e volta, vai e volta. Então, vocês vão ver que a gente vai sempre virar o trabalho para começar a carreira seguinte. E aí tem duas formas da gente fazer essas próximas carreiras que eu vou contar para vocês, porque vocês podem ver que esse tapetinho aqui, ele tem essas texturinhas, porque eu trabalhei de uma forma o ponto que era para deixar como se fosse esse trançadinho aparecendo, mas a gente também pode fazer com que ele fique reto. Então, nessa versão agora, eu vou fazer ele retinho e depois eu volto lá no finalzinho e ensino como fazer ele dessa maneira trançadinha aqui, que fica uma graça. Toda vez que a gente virar o trabalho, a gente vai começar a carreira seguinte, da seguinte forma. Então, a gente tem aqui a nossa correntinha saindo da agulha aqui, desse ponto. Nós vamos sempre iniciar a carreira começando com uma correntinha. Ela não vai significar o nosso primeiro ponto. Vocês vão ver que depois esses carocinhos que tem aqui do lado, que vão se formando, eles é que vão dar base para a gente fazer a franjinha do tapetinho. Então, toda vez que a gente virar o trabalho, a gente vai subir a corrente. Eu vou voltar aqui para fazer de novo com vocês. Então, eu terminei minha carreira anterior, eu estava com o trabalho assim, certo? Eu vou virar o meu trabalho e eu vou subir uma corrente para fazer esse carocinho. E isso também ajuda a gente conseguir deixar o trabalho bem retinho. Poxa, Pri, mas como que você sabe agora quais são os pontos que a gente tem que introduzir? Se nós ficamos com 14 pontos, nós temos que ter 14 pontos agora para fazer o nosso tapetinho ir subindo de tamanho, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte. No mesmo ponto que essa correntinha saiu, a gente vai aqui. Então, nós temos essa correntinha, certo? Que forma essa argolinha aqui, né? E ela tem aqui, bem aqui, os pontos onde eu vou introduzir a agulha. Então, eu vou pegar minha agulha e vou introduzir, vou continuar trabalhando com pontos baixos, tá? Eu vou introduzir, vou puxar, dar uma altura, laço, tiro, tudo. Esse aqui é o meu primeiro ponto da nossa terceira carreira, porque a primeira foi de correntinhas, a segunda foi minha primeira carreira de ponto baixo, e agora eu vou seguir assim pelo resto do trabalho. Todas as carreiras serão feitas de ponto baixo. Depois que eu viro o trabalho, eu subo uma corrente, e nesse mesmo ponto que eu subi essa corrente é onde eu vou fazer o meu primeiro ponto da carreira. Então agora a gente vai até o final de novo. A gente vai introduzir a agulha, laçar o fio do trabalho, puxar, dar uma altura e laça, tira tudo. Então, eu tô com o meu segundo ponto baixo. Então, vamos contar? 1, 2. Vamos ver onde vão os nossos próximos pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui vai ser meu 14º ponto. Então, vamos lá. Vamos até o final da carreira para vocês pegarem bem o que eu estou falando. Então, vou no ponto, introduzo a agulha,
puxo o fio do trabalho, dou uma altura, laço, tiro tudo. Novamente, introduzo a agulha, pego o fio do trabalho, laço, dou a altura, tiro tudo. Eu acho tão gostoso quando a gente... Eu lembro quando eu comecei a fazer crochê, se você é iniciante, eu achava que ia ser impossível eu conseguir fazer. E hoje, quando eu faço, falo, nossa, que bom que eu persisti. E é a persistência mesmo que vai fazer você ficar cada vez melhor. Como tudo nessa vida, não tem jeito. A gente tem que treinar para ir chegando cada vez mais no resultado que a gente quer. A gente está falando de um trabalho artesanal, manual. Então, tá tudo bem ele ter algumas imperfeições às vezes, porque é feito à mão, né? Isso é uma coisa que a gente tem que valorizar. Então, bora lá. Introduzo o fio, trago para frente, laço, tiro tudo. Introduzo o fio, trago para frente, laço, tiro tudo. Introduzo o fio, puxo para frente, laço e tiro tudo. Vamos lá. Estamos chegando no final dessa carreira e aí nós vamos fazer mais umas 2 carreiras aqui juntos, porque eu quero que a gente entenda esse processo do subir as carreiras e não pular nenhum ponto. Mas, Pri, como que você sabe onde estão os pontos? Entre cada ponto da carreira anterior, você tem um intervalinho. Então, o ponto da carreira anterior, ele tem essa cabecinha aqui, ó. Ele tem esse nozinho. E é esse nozinho que nos guia para o meio, que é a divisão. Então, ó, tá vendo? Aqui eu tenho um nozinho, aqui eu tenho outro nozinho. Então, o meu ponto tá aqui, ó. Aqui eu tenho um nozinho, aqui eu tenho um nozinho. Porque esse aqui, lembra que é aquele que a gente... Quando virou o trabalho, a gente teve que fazer aquele pontinho falso. Então, ele é meio estranhinho aqui, mas, ó, ele tá aqui, ó. Damos altura e finalizamos a nossa terceira carreira. Carreira da correntinha, primeira carreira de ponto baixo, segunda carreira. Vamos ver quantas carreiras eu fiz nesse aqui. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. Então, 12 carreiras, e esse é meu tapetinho aqui, ficou com 16 centímetros por 11. E aí tem as franjinhas que, óbvio, né, aumenta o tamanho. Vou deixar ele aqui de lado. Deixa eu tomar mais um golinho do meu café. Vocês também gostam de café aí? Você tem uma coisa que eu amo, é poder fazer crochê, tomar meu café. Aqui em casa eu tenho uma... Então vamos lá. Aqui em casa tem uma varandinha super gostosa. Depois em algum vídeo eu vou mostrar pra vocês esse ambiente também que eu gosto de crochetar. Terminamos essa carreira. Nós vamos virar o trabalho, certo? Porque a gente tá falando de carreiras de idas e vindas. Vamos introduzir a nossa agulha aqui nessa argolinha que ficou. O que a gente vai fazer? A gente vai subir uma correntinha e no ponto, no mesmo lugar onde saiu aqui, a gente já encontra aqui, ó, uma cabecinha e a outra. Então, entre ela, tá aqui onde a gente tem que fazer o nosso ponto. Laçou, tirou tudo. Vamos pro segundo. Entende por que dá para fazer várias coisas? Porque a gente tem ele pode virar um super tapetão, um super apoio de panela. Numa próxima aula, eu vou gravar uma peça semelhante e vou mostrar depois para vocês como a gente pode fazer acabamento no entorno. As peças retangulares, ao meu ver, são mais fáceis para quem está começando o crochê. Aí depois, as circulares, elas vão ganhando mais significado ainda, vocês vão entendendo o crochê ainda melhor. Eu lembro que depois eu vou fazer um vídeo falando o que é o anel mágico, e vocês vão ver que, nossa, eu achava que eu nunca ia conseguir fazer, mas depois que eu consegui fazer. Então vamos lá. Introduzo, puxo, dou altura, laço, tiro tudo, introduzo,
puxo para frente, dou altura, laço e tiro tudo. Eu gosto muito de pesar, né, o quanto que fica um material. Esse material aqui, esse do fio Anturo, ficou com 43 gramas. E aí, mas Pri, por quê? Porque eu sei o quanto um rolo de 500 gramas ou de 1 quilo vai me dar possibilidade para fazer. Então isso é super legal, porque você também consegue, se você for fazer, por exemplo, para vender, você vai conseguir precificar com mais facilidade. Sempre lembrando que o trabalho manual, ele é um trabalho que tem valor, né, e não preço. Então você tem que dar o valor para sua peça, você tem que entender o quanto você gastou, o quanto você investiu para poder cobrar direitinho. Então vamos lá. Introduz, laçou, deu altura, laça, tira tudo. Introduz, laçou, deu altura, laça, tira tudo. E assim a gente vai seguir até o último ponto da carreira. Então, vamos combinar aqui. Agora que vocês já entenderam o que é, né, e como a gente pode fazendo esses pontos, eu vou terminar minha peça daqui, você termina a sua daí, que a gente vai chegar lá na última carreira juntos, eu vou fazer a última carreira com vocês, e depois a gente vai falar sobre os arremates, como que a gente vai arrematar com a agulha de trapeceiro que eu falei para vocês, e o isqueiro, porque esse fio é aquele fio que a gente queima para selar, para ele não desfiar. E aí a gente volta para também fazer as franjinhas, combinado? Tô chegando aqui na minha última carreira. Então, até agora eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou deixar esse com 10 carreiras, tá? Pri, qual que é a diferença que você tinha falado mesmo pra gente em relação ao tapetinho? Então vamos lá. Esse aqui, ó, ele ficou com esse trançadinho, né? Então ele fica até mais altinho. Esse não. Esse aqui, ó, eu fiz retinho. Então, olha, eu tô fazendo ele um pouquinho menor, mas olha que bonitinho que vai ficar. Até o tamanho dele. Até poderia deixar com essa quantidade de carreiras, mas eu vou fazer mais uma para a gente poder finalizar ele aqui juntos e seguir para a parte do arremate e depois as franjinhas. Então, vou virar meu trabalho, tô indo para minha última carreira, vou começar subindo a nossa correntinha e nesse mesmo ponto, que é aqui entre um carocinho e o outro, eu vou colocar e fazer meu ponto baixo. Aí você pode fazer, eu tava pensando aqui também que é legal, isso pode se transformar numa peça de jogo americano. A gente vai, mas como que eu faço? Você vai aumentar a quantidade de correntinhas iniciais para o tamanho que você quer, por exemplo, o seu jogo americano, e vai aumentar a quantidade de carreiras que você vai fazer. Então você pode fazer um conjunto de tapetinho de mesa para apoiar a caneca e ainda fazer, de repente, numa outra cor, um jogo americano. Bom, fica lindo, né? Eu tenho alguns aqui em casa, mas até com que eu comprei de amigas minhas aí que fazem trabalhos lindos demais, só que pro redondo. Agora eu fiquei pensando, eu não tenho quadrado, eu vou pegar e vou fazer quadrado para depois um dia fazer um jantar gostoso pro meu marido ou pros amigos e deixar a mesa bem, bem maravilhosa com crochê. Porque o crochê tá mais do que em alta, hein, gente? Mais do que em alta. Pronto. Terminei aqui a minha última carreira. Qual que é o próximo passo? Lembra que eu falei para vocês que a gente vai usar o isqueiro e a agulha de tapeceiro? Essa agulha aqui, você encontra... Bom, todos esses materiais vocês encontram facilmente em armarinhos, né? E com o tempo, quando vocês começam a fazer mais crochê, a gente vai descobrindo, assim, agulhas que você não consegue mais viver sem. Essa minha da Tulip é maravilhosa. Enfim, vamos lá. Vou ter que agora cortar o fio. Deixa eu pegar minha tesoura. Para cortar. E aí, a gente não precisa muito de
de muito fio aqui, tá? A ideia não é essa. A gente vai cortar aqui. Lembra que eu falei que esse fio desfia? Então, a gente tem que vir com o isqueiro. E aí, ó, com a chama azul, a gente vem e queima ele pra ele não desfiar. E aí, às vezes você queima o dedo também, tá? Mas é normal. Aí a gente sela aqui, que é pra agora eu poder, quando eu vou puxar ele aqui, ó, ele não desfiar. E bom, terminamos essa parte, que é... Olha que bonitinho já. Já tá super bacaninha aqui pra gente fazer. Próximo passo. Nós vamos arrematar esses fiozinhos aqui que sobraram. Que esse aqui foi aquele que a gente deixou lá no início, quando a gente começou a fazer as nossas correntinhas. E esse agora dessa finalização. Então a gente vai esconder esse fio. Por isso que a agulha de tapeceiro ela é boa, porque ela ajuda a gente nessa parte aqui. De esconder e arrematar o nosso trabalho. Aí você pode esconder por alguns pontos, que é para não ter o perigo de soltar depois. Eu falo que a parte do arremate é a que eu menos gosto, mas um arremate bem feito deixa uma peça com outra cara. Então, o crochê ele é feito de detalhes também. Esconder por mais 2 pontinhos aqui, ó. Tô vindo por dentro das carreirinhas, porque daí o fio não aparece. Depois que você termina de arrematar, você corta. Essa minha tesoura não tá das melhores. Acho que eu peguei a pior tesoura para fazer. E a gente vai vir aqui de novo com a chama azul e dar uma queimadinha, que é para selar. Por que com a chama azul, né? Porque a chama azul não deixa o fio escuro. Se você vai com a chama laranja, né, amarelinha, ela vai deixar o fio com queimadinho. E aí não vai ficar bonito. Como é idas e vai e volta, né? Aqui esse trabalho não vai ter um lado do avesso ou um lado certo. Porque é um trabalho que a gente fez de idas e vindas. Então as carreiras elas ficam muito iguais, né? Tanto no avesso, tanto no que seria o correto, como no avesso. Vou arrematar mais esse fio aqui, pra gente poder partir pros fiozinhos que vão deixar o nosso tapetinho um pouco mais bonitinho. Vou também arrematar aqui. Pronto. Bom, a base do nosso tapetinho já tá pronta. Aqui, eu até fiquei pensando, e talvez eu faça isso, eu vou intercalar depois os fiozinhos aqui, né, essas franjinhas que a gente vai fazer lateral, eu acho que eu vou fazer tipo laranjinha e azul para dar uma outra carinha, porque é isso, você pode brincar com as cores, você pode ir fazendo a combinação que você quiser, tá usando muito marrom, eu posso trazer um marrom aqui também para deixar o tapete no laranjinha e fazer a franja marrom. Então você vai criando e você vai fazendo com que sua peça tenha aí até mais personalidade, mais a sua cara. Então agora, a ideia é que a gente pegue o fio e consiga fazer as franjinhas do tamanho que a gente quer. Depois a gente acerta as franjas, né? Mas o que eu acho que é legal? Imagina que para um tapetinho desse tamanho, né? Uma peça desse tamanho, uma franjinha mais ou menos assim fique bonitinha. Não vai ficar nem muito comprido, nem curto. Então, a gente vai fazer o dobro, né? Porque a gente vai introduzir depois ela assim, sabe? Numa dessas, lembra que eu falei dos carocinhos? A gente vai fazer desse jeito. Então, eu vou cortar, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5. Vou cortar 6 pedacinhos para cada lado, então ao todo 12. E eu vou cortar com mais ou menos 12 centímetros cada um, porque na hora que eu dobro, ele fica com 6 centímetrozinhos, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui para 6 pecinhas. E fica super bonitinho, porque é o que vai dar o charme para nossa peça, né?
Aí tem gente, por exemplo, que se estivesse fazendo com fio de juta, poderia depois desfiar o fio pra franja. Eu até tentei desfiar o meu, mas começou a soltar tanto pelinho. É isso que eu acho o fio de juta lindo. Mas eu acho que essa história dele desfiar, dele soltar esse pelo, me dá até um pouco de alergia. Mas deve ter algum truque que eu ainda vou procurar na internet e depois eu falo com vocês. Alguém deve já ter visto um jeito de fazer ele desfiar menos do que ele já desfia. Então a gente vai só selando as pontas, porque tá vendo, ó? Ele vai criando esse pozinho aqui também. Vai ficar tão bonitinho. É que eu não peguei nenhum outro fio de outra cor, senão eu ia fazer ele diferente. Mas depois a gente faz uma outra peça e pensa numa cor diferente. Bom, eu vou mostrar pra vocês, eu não cortei ainda todos os fios. Eu devia ter até cortado antes de começar a fazer o vídeo, mas tá tudo bem, que é até bom porque a gente corta junto e vocês entendem. O que eu vou fazer? Eu vou introduzir esse fio nesses carocinhos aqui que eu tinha falado. Então, eu vou com a agulha de tapeceiro, que eu acho mais fácil, porque a ideia é que a gente puxe aqui, ó, ele desse jeito, e a gente pegue e coloque essas duas partezinhas, né, dentro, aqui, e puxe. Criando esse nozinho aqui, ó, que é o que vai deixar nossa franjinha. Aí você pode escolher se você quer só nos carocinhos ou se você também quer introduzir nos pontos que ficam no meio. Eu vou fazer nos carocinhos porque eu achei que ficou bonitinho. Ficaram poucas franjas, mas deu a graça que queria trazer pro trabalho. Aí depois, se vocês fizerem e colocarem no seu Instagram, me marquem, hein? Aliás, com o primeiro vídeo do canal, eu quero muito que vocês curtam e espalhem, tá? Porque diz aí que essa história de curtir, de comentar, engaja, faz com que meu vídeo seja visto por mais pessoas. Sou nova ainda nesse negócio de YouTube, gravação de vídeo, mas não custa, né? Dá um like, como é que é? Dá um like, segue, compartilha, comenta, ajuda a engajar. Olha lá como vai ficando bonitinho. Deixa eu cortar mais alguns aqui pra gente não perder a medida que eu fiz aqui, o tamanho. Imagina, você pode fazer pro Natal, por exemplo. Você pode pegar no Natal e fazer vários para as pessoas apoiarem em seus copos. Você pode fazer um pouquinho menor, né? Você pode fazer com menos correntes iniciais e fazer um quadradinho para a pessoa colocar a taça. Eu acho que dá para fazer tanta coisa com crochê. Tava falando com a minha mãe outro dia que se eu tivesse mais tempo, na verdade, eu faria mais coisas, porque a internet, né, os canais, eles ajudam tanto a gente a aprender. Por isso que eu acho legal sempre falar também das pessoas com quem eu aprendo, sabe? Quem eu sigo, com quem que eu faço o curso. Porque quanto mais repertório a gente tiver e mais pessoas a gente conhecer e for aprendendo, a gente vai compartilhando e mostrando aí as possibilidades do crochê. Eu acho isso super bacana. A vida tem que ser assim, né? A gente adquirir conhecimento e compartilhar ele com as outras pessoas. Eu acho tão positivo. Todo mundo sai ganhando. Tô terminando já esse lado aqui. Vou pro meu último. Deixa eu selar aqui, que aqui eu não selei direito. Acho que deu pra entender como é que eu tô fazendo aqui, né? Ó, que eu tô introduzindo no carocinho. Tô falando carocinho porque é uma lombadinha que faz, né? Por isso que eu falei carocinho. Mas acho que deu pra entender. Aí quando eu puxo, eu só igualo aqui o fio. Vou aqui no meiozinho. Coloco. E puxo. E tá vendo? Já fica um nozinho certinho. Olha que bonitinho. Já um lado tá feito. Eu acho que é isso, pessoal. Agora vocês vão finalizar o de vocês o outro lado. E aí a diferença entre um tapetinho e o outro realmente é esse trançadinho, mas ó, os dois ficam muito bonitinhos, muito bonitinhos. E espero que vocês tenham gostado. A ideia é que eu venha trazer mais novidades para vocês,
com peças iniciais simples, para que vocês consigam pegar gosto por essa arte e que seja um momento aí de relaxamento terapêutico e quem sabe até que você consiga vender e fazer com que o seu trabalho também te traga lucros financeiros, se não que ele seja mesmo um momento de paz, de tranquilidade, de autoconhecimento. E uma das coisas que eu acho que é mais legal é a realização que você fica a cada trabalho que você finaliza. E aí quando as pessoas vêm e falam, nossa, que coisa linda, onde você comprou? Eu não comprei, fui eu que fiz. Essa é a parte que eu mais gosto. Obrigada, um beijo, até o próximo vídeo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem ficar super à vontade em colocar aqui as suas perguntas, que eu vou fazer questão de esclarecer. Um beijo, até o próximo.